Olá, você que está sintonizado com Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Aqui, o seu amigo Murilo Brito, que em nome do nosso querido Mestre Jesus, terá a alegria de estar com você. Fique ligado na programação de hoje. Lindos casos de Chico Xavier. Entrevista. 30 segundos Alta de Souza, mensagem da semana e culto do Evangelho no lar. Hoje, além das reflexões e lindos casos, conversaremos com José Faleiros, do Centro Espírita Grupo André Luiz de Goiânia, Goiás, sobre o tema Os Efeitos do Perdão em Nossas Vidas. Mas antes, gostaria de convidar você para juntos fazermos a nossa prece. Deus, de amor e infinita bondade, que a tua paz resplandeça sobre tudo aquilo que criastes. Abençoa, Senhor, a nossa vida. Abençoa, Senhor, o nosso caminho, para que continuemos a espalhar o bem. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias da nossa vida. Convidamos você, ouvinte, a conhecer alguns trechos da vida de alguém muito especial, um homem conhecido e querido no Brasil e no mundo. Conheça agora um interessante caso da vida de Chico Xavier, um homem chamado amor. Quando Dona Maria João de Deus desencarnou, em 29 de setembro de 1915, Chico Xavier, um de seus 9 filhos, foi entregue aos cuidados de Dona Rita de Cássia, velha amiga e madrinha da criança. Dona Rita, porém, era obsediada e por qualquer bagatela se destemperava irritadiça. Assim é que Chico passou a suportar, por dia, várias surras de vara de marmeleiro, recebendo ainda a penetração de pontas de garfos no ventre, porque a neurastênica e perversa senhora inventara esse estranho processo de tortura. O garoto chorava muito, permanecendo horas e horas com os garfos dependurados na carne sanguinolenta, e corria para o quintal, a fim de desabafar, e porque a madrinha repetia, nervosa: "Esse menino tem o diabo no corpo." Um dia, a criança lembrou-se de que a mãezinha orava sempre, todos os dias, ensinando-o a elevar o pensamento a Jesus, e sentiu falta da prece que não encontrava em seu novo lar. Ajoelhou-se sob velhas bananeiras e pronunciou as palavras do Pai Nosso que aprendera dos lábios maternais. Quando terminou, oh, maravilha! Sua progenitora, Dona Maria João de Deus, estava perfeitamente viva ao seu lado. Chico, que ainda não lidara com as negações e dúvidas dos homens, nem por um instante pensou que a mãezinha tivesse partido para as sombras da morte. Abraçou-a feliz e gritou: "Mamãe, não me deixe aqui, carregue-me com a senhora." "Não posso." "Estou apanhando muito, mamãe." "Tenha paciência, meu filho. Você precisa crescer mais forte para o trabalho. E quem não sofre, não aprende a lutar." "Mas minha madrinha disse que estou com o diabo no corpo." "E o que tem isso? Não se incomode. Tudo passa. E se você não reclamar mais e tiver paciência, Jesus ajudará para que estejamos sempre juntos." Em seguida desapareceu. O pequeno, aflito, chamou-a em vão. Desde esse dia, no entanto, passou a receber o contato de varas e garfos sem revolta e sem lágrimas. Chico é tão cínico que não chora nem mesmo a pescoção. Porque a criança explicava ter a alegria de ver sua mãe, sempre que recebia a surra sem chorar, o pessoal doméstico passou a dizer que ele era um menino aluado. E diariamente, à tarde, com os vergões na pele e com o sangue a correr em pequeninos filetes do ventre, o pequeno seguia, de olhos enxutos e brilhantes,
para o quintal, a fim de reencontrar a mãezinha querida sob as velhas árvores, vendo-a e ouvindo-a depois da oração. Assim, começou a labuta espiritual do médium extraordinário que conhecemos. Amigo ouvinte, conversaremos hoje com José Faleiros, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Os Efeitos do Perdão em Nossas Vidas. Você já esteve diante da necessidade de perdoar alguém? Já foi perdoado por uma falta cometida? Hoje iremos falar sobre os efeitos do perdão em nossas vidas. E para conversar conosco, convidamos José Faleiro, presidente das Obras Sociais do Centro Espírita Grupo André Luiz, em Goiânia, Goiás. Seja bem-vindo, senhor José. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus nos acompanhe dentro dos vossos lares e que possamos deixar aí a fé e a esperança e os bons espíritos nos inspire para que possamos colocar as palavras ao alcance dos seus entendimentos. Muito bem. Senhor José, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que o egoísmo é a chaga da humanidade e essa chaga tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. E o Evangelho nos diz também que o egoísmo é filho do orgulho e fonte de todas as misérias terrenas. Comente para nós essas duas afirmativas. O egoísmo, como o Evangelho nos traz, é realmente esta chaga do coração humano. Essa enfermidade que nós vamos acumulando no nosso coração e faz com que sejamos criaturas indiferentes à realidade da sociedade humana, nos distancia do bem, do amor ao próximo. E é este egoísmo que o Evangelho nos traz, afirmando que é o último obstáculo para que a Terra alcance a posição de mundos mais elevados. E a doutrina espírita recebeu essa incumbência de fazer com que a Terra se desenvolva. Mas o egoísmo, ele não está na Terra, está no coração dos seres humanos. É uma enfermidade que precisa ser curada, precisa ser tratada diuturnamente, sem que nós nos preocupemos com este estado nosso físico, emocional, de sentimento que o egoísmo acarreta. Dificilmente nós conseguiremos fazer com que a Terra avance nessa escalada evolutiva. O egoísmo é o inverso da caridade. O egoísta traz consigo o desejo permanente de ter, de possuir, de manter o seu redor. Ele tem dificuldades para ver ao seu redor, para olhar o semelhante, para sentir as necessidades alheias. Isso é contrário aos ensinamentos de Jesus, que manda amemos uns aos outros. E então, sem que trabalhemos esta lepra que o Evangelho nos fala em nossos corações, continuaremos arrastando, caminhando com dificuldades na nossa evolução. De repente, a doutrina espírita chega no momento em que precisamos entender esta verdade e trabalhar definitivamente em nós essas necessidades. Senhor José, nesse contexto de egoísmo e orgulho, nós gostaríamos de saber por que nós ainda nos ofendemos com o que o próximo nos faz, com o que o próximo nos diz. Nós nos ofendemos, Larissa, é porque nós temos defeitos, imperfeições. As coisas chegam na gente e nos faz sentir quando nós temos aquela imperfeição. Tipo um pequeno machucado, uma unha encravada, que parece que as pessoas só acham aquele dedo para pisar. Então os nossos defeitos é a causa de nós sentirmos ofendidos. Quando nós não tivermos mais defeitos, imperfeições, nós não iremos nos ofender. Jesus não se ofendia por nada. Perguntaram a Gandhi se ele iria perdoar os seus adversários, seus inimigos. E ele disse: eu não tenho inimigos, eu não tenho adversários. Então sempre o problema está em nós. Nós nos ofendemos porque somos imperfeitos. E a imperfeição é aonde nós sentimos tocados.
Senhor José, o que é a misericórdia? Que o Evangelho segundo o Espiritismo traz uma lição específica para essa virtude, né? O que é a misericórdia? A misericórdia é a atitude que nós deveremos ter com relação aos nossos semelhantes, que muitas das vezes têm comportamento agressivo, ofensivo conosco. Ter misericórdia daquele que erra, daquele que comete o erro, é uma atitude que nós precisamos ter, é uma grandeza. E só conseguimos isso quando nós procuramos entender a verdade do outro, o lado do outro, para que a gente então possa avaliar. E se nós estivéssemos na condição dele, nós teríamos piedade dele? Teríamos misericórdia? Alguém teria conosco? Então é preciso que cultivemos esses valores em nós, para que em chegando o momento de mostrarmos misericórdia, nós estejamos prontos. E a cobrança às vezes chega de maneira inesperada. Por isso a necessidade de permanente vigilância em todos os momentos. Que hora que seremos chamados a ter misericórdia de alguém? Porque nós precisamos também, né, senhor? Precisamos, somos carentes, somos susceptíveis a errar, a falhar, e não gostaríamos de que usassem de misericórdia para conosco? Senhor José, em certa ocasião, Pedro questiona Jesus sobre quantas vezes ele deveria perdoar, ao que o mestre responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus. Por que Jesus nos recomenda o perdão incondicional às ofensas que nos são feitas? Ouvintes, esta é uma das mensagens de Jesus que todos nós deveríamos aprofundar no entendimento dela. Havia na antiguidade uma ideia de que perdoasse 7 vezes era suficiente, estava liquidado a ofensa. Mas Jesus, com a sua sabedoria, a sua grandeza, vem dizer a Pedro: você deve perdoar não 7 vezes, 70 vezes 7. Isso significa perdoar quantas vezes for necessário. Será porque Jesus recomenda que perdoemos eternamente? Porque o perdão faz bem a quem concede. É um engano nosso achar que eu perdoando um inimigo, eu estou dando a ele uma dádiva, um benefício. Ao contrário, eu estou me libertando de um mal-estar que eu estou carregando. Quantas pessoas carregam no coração uma brasa acesa de uma ofensa recebida e passa dias, passa noites, perde sono, com aquela dor, com aquele mal-estar, sofrendo por algo que não tem significado. Muitas das vezes o ofensor já nem lembra mais, nem recorda de que havia ofendido alguém. Muitas vezes ele ofendeu sem nem saber. Sem nem saber, mas a gente continua carregando aquilo como uma brasa queimando o nosso coração. E a gente tem dificuldades realmente de perdoar, porque é difícil a gente entender a atitude dos outros. Certa feita eu li uma mensagem, eu achei muito interessante acerca do perdão, que o escritor diz assim, que a gente só consegue perdoar quando a gente entende as razões pelas quais o ofensor nos ofendeu. Quer dizer, quando a gente entende o lado do outro. E a gente tem misericórdia nessa hora. E nessa hora a gente vai ter misericórdia, a gente vai conseguir perdoar. O perdão faz bem pra gente porque ele alivia esse estado emocional que significa um risco na nossa saúde. E para aquela pessoa, Senhor José, que guarda mágoa e rancor, os efeitos no corpo físico? É exatamente os efeitos. Acarreta problemas de saúde, de equilíbrio, acarreta mal-estar e, acima de tudo, é uma arma que a gente mantém em nós e que a gente pode utilizar dela a qualquer momento de maneira a nos prejudicar. Porque se estamos desarmonizados com rancor, é perigoso a gente até ofender um amigo carregando esse estado ruim em nós. Pode trazer a cólera, nervosismo. Exatamente. Né? Então, quando Jesus mandou perdoar, é para o nosso bem, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar. Não guarde isso conosco, disse Jesus.
E para a saúde do espírito, Sr. José, quais os efeitos do perdão para a alma, para aquela alma que não consegue esquecer a ofensa? Estes efeitos podem durar séculos em se tratando de ofensas que ficam guardadas no espírito, na alma. Há tantos casos em que pessoas continuam inimigas mesmo após o desencarne. E se estabelece vínculos obsessivos, Sr. José? Acontece que estes vínculos, eles existem a partir do momento em que houve a ofensa e não houve o perdão. Então estes vínculos vão permanecer enquanto não houver o encontro para restabelecer, através do perdão, uma ligação sadia. Sr. José, por que é que nós temos tantos desafetos em nossas famílias e muitas vezes não identificamos a origem? Isso porque somos espíritos antigos e carregamos conosco a soma das nossas ações. Foi como disse o Cristo: cada um terá segundo as suas obras. E como então possuímos uma bagagem espiritual recheada de acertos e erros, estes erros constituem vínculos que nos atraem. E aí agregamos em família por simpatia. E então estamos juntos, como disse Emmanuel. Na família, normalmente se reúnem os maiores afetos e os maiores desafetos. Os afetos com programas de evolução, de crescimento. Os desafetos para os devidos acertos e resgates. Então, dentro da família, dentro do lar, é a sala de aula mais perfeita que o espírito pode encontrar para restabelecer os seus elos de ligação. Então, na família, nós encontramos naturalmente aqueles com quem precisamos trabalhar. Sr. José, e nós gostaríamos de saber como é que a doutrina espírita, sendo este consolador prometido por Jesus, pode nos auxiliar na busca do perdão diante dos grandes e pequenos problemas do dia a dia, né? No lar, no trabalho, no trânsito, em casa. Como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar na busca do perdão, da reforma interior? Eu buscarei uma experiência de um culto na doutrina espírita. Participávamos de um culto da família espírita, de amigos, e nos foi mostrado um quadro muito bonito, um quadro grande, mas esse quadro parecia mais uma teia de aranha, com muitos fios. E eu observei que havia fios negros e fios brancos. E então o mentor disse: esses fios são os laços que nós estabelecemos de ligação uns com os outros na nossa vida, na nossa caminhada. E os fios negros, escuros, são as nossas atitudes, as nossas ações mais infelizes que causaram prejuízo a alguém. E estes fios escuros, eles são enrijecidos, eles não têm elasticidade. Por isso os inimigos sempre se sentem atraídos um para o outro. Você já percebeu que quando a gente tem uma inimizade, a gente sempre acha que esse inimigo está próximo da gente? A gente sempre pensa que vai encontrar esse inimigo em algum lugar, deixa até de ir em algum lugar pensando que vai encontrar o inimigo. Porque esse elo escuro, ele é rígido, ele mantém a gente perto. E a doutrina ensina que perdoemos, para que transformemos esse elo rígido em um elo elástico, como é os elos que nos ligam pela amizade, pelo amor, pela afeição, que eles nos libertam. Os elos luminosos, eles deixam-nos à vontade, livre. Mesmo que a pessoa esteja longe, a gente sente ela perto. Então a doutrina espírita nos ensina que precisamos construir elos de amor, de fraternidade. E isso começa dentro de casa, no lar, no trabalho, por onde andarmos. Construir elos de amor, de fraternidade uns com os outros. Nós temos na doutrina espírita um exemplo de trabalhador incansável que é Chico Xavier. E é exemplo também de humildade e perdão. Muitas vezes foi ofendido, caluniado, mas sempre conseguiu perdoar. Conta para nós, Sr. José, um caso em que o Chico exercitou a humildade através do perdão. Eu gostaria de trazer um
testemunho de alguém, uma autoridade, que pode significar muito as palavras dele na personalidade do Chico. O Dr. José de Alencar, ex-vice-presidente do nosso país, no 3º Congresso Espírita Brasileiro, ele fez a abertura do congresso e lá na abertura ele disse assim: eu tenho me exercitado permanentemente para adquirir uma virtude que o Chico tem. E essa virtude é a principal virtude que todos precisam ter. Porque sem essa virtude, nenhuma virtude tem o seu valor real. E ele diz, é a humildade. A humildade é a virtude principal que todos nós teremos que conquistar. E o José de Alencar deu esse testemunho de que Chico tinha essa virtude, tem essa virtude. Nós agradecemos a presença do Senhor José conosco, que você possa, durante essa semana, ter paz, ter luz e, através do nosso programa, juntamente com as orientações que aqui trazemos, buscar a reforma interior através da humildade e do perdão. Que Jesus nos abençoe. Muita paz. Você ouviu a entrevista com José Faleiros, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Os Efeitos do Perdão em Nossas Vidas. Fique agora com os quadros 30 Segundos Alta de Souza, Mensagem da Semana e Culto do Evangelho no Lar. Em um dos maiores estudos já realizados sobre felicidade pela Universidade de Harvard, por mais de 75 anos, mostrou que o consumo de álcool era a principal causa de divórcio e que o uso e abuso do álcool estariam associados à depressão. Não vale a pena arriscar a sua felicidade pelo uso do álcool. Álcool, nenhuma gota. Você sabe qual é o índice de mortalidade materna no Brasil? Segundo dados do Ministério da Saúde, em 2013 houveram 522 óbitos maternos ocorridos durante gravidez e parto, sendo que a principal causa era pressão alta. Desses 522 óbitos maternos, menos de 66 foram consequência do aborto. Nós, mulheres, temos o direito a um atendimento médico de qualidade para uma gestação segura e saudável. Vida sim, aborto não. Tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Se você pensa em suicídio, se você se sente triste, sozinho, desamparado, desesperado, peça ajuda. Procure tratamento médico e psicológico. Procure tratamento espiritual em um centro espírita. Ore, peça ajuda a Deus e ao seu anjo da guarda. Suicídio nunca. Conheça o Espiritismo. A divulgação de dados distorcidos e imprecisos sobre o número de abortos realizados no Brasil, com projeções exorbitantes, desvia o foco das reais causas de mortalidade materna. Procuram dar uma falsa legitimidade para a criação de políticas públicas que legalizem o aborto no Brasil, a pretexto de melhorar os dados da saúde da mulher. Vida sim, aborto não. Caridade do entendimento. Agora, pois, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Apóstolo Paulo, Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Na sustentação do progresso espiritual, precisamos tanto da caridade quanto do ar que nos assegura o equilíbrio orgânico. Lembra-te de que a interdependência é o regime instituído por Deus para a estabilidade de todo o universo, e não ouvides a compreensão que devemos a todas as criaturas. Compreensão que se exprima através de tolerância e bondade incessantes, na sadia convicção de que, ajudando aos outros, é que poderemos encontrar o auxílio indispensável à própria segurança. À frente de qualquer problema complexo, naqueles que te rodeiam, recorda que não seria justa a imposição de teus pontos de vista para que se orientem na estrada que lhes é própria.
O Criador não dá cópias e cada coração obedece a sistema particular de impulsos evolutivos. Só o amor é o clima adequado ao entrelaçamento de todos os seres da criação, e somente através dele nos integraremos na sintonia excelsa da vida. Guarda, em todas as fases do caminho, a caridade que identifica a presença do Senhor nos caminhos alheios, respeitando-lhes a configuração com que se apresentam. Não te esqueças de que ninguém é ignorante porque o deseje, e estendendo fraternos braços aos que respiram atribulados na sombra, diminuirás a penúria que se extinguirá, por fim, no mundo, quando cada consciência ajustar-se à obrigação de servir sem mágoa e sem reclamar. É que permaneceremos felizes na ascensão para Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá à sua frente com o espírito e a virtude de Elias para atrair os corações dos pais aos filhos e os incrédulos à sabedoria dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo perfeito. Zacarias disse ao anjo: como me certificarei disso, sendo já velho e estando minha mulher em idade avançada? Respondendo, disse-lhe o anjo: sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar e te dar esta boa nova. Desde agora vais ficar mudo e não poderás mais falar, até o dia em que estas coisas acontecerem, por não haveres crido nas minhas palavras, que a seu tempo se cumprirão. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 16 a 20. Doentes em casa. E a paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também fostes chamados em um corpo, e sede agradecidos. Paulo, Epístola aos Colossenses, capítulo 3, versículo 15. Se abordasses agora o plano espiritual, para lá da morte física, e aí encontrasses criaturas queridas em dificuldades, o que farias? Aqui, talvez, surpreendesses um coração paterno em frustração, mas além, abraçarias um companheiro ou um associado, um filho ou um irmão, carregando o resultado infeliz de certas ações vividas na terra. Que comportamento adotarias se as leis divinas te outorgassem livre passaporte para as esferas superiores, facultando-te, porém, a possibilidade de permanecer com seres inesquecíveis em tarefas de amor? De certo, estarias a decidir-te pela opção insopitável. Não desejarias compartilhar os céus com a dor de haver abandonado corações inolvidáveis à sombra transitória a que se empenham com os próprios erros. Reconhecê-los-ias por doentes reclamando por proteção. Demorar-te-ias junto deles na prestação do auxílio necessário. Referimo-nos à imagem para considerar que os parentes enfermos ou difíceis são criaturas às quais, antes do berço em que te refizeste no plano físico, prometeste amparo e dedicação. Nascem no grupo familiar, realmente convidados por ti mesmo ao teu convívio, para que possas assisti-los no devido refazimento. Entendemos no assunto que existem casos para os quais a segregação hospitalar, demorada e distante, é a medida que não se pode evitar. Mas se tens contigo alguém a quem ames, ergue-se por teste permanente de compreensão e paciência no instituto doméstico. Não afastes esse alguém do clima afetivo em que te encontres, sob o pretexto de asserenar a família ou beneficiá-la. Guarda em tua própria casa, tanto quanto puderes, os parentes portadores de provações e não lhes decretes o exílio,
ainda mesmo a preço de ouro. Apoia-os, qual se mostrem a necessidade de lutas que lhes marcam a existência, na certeza de que todos eles são tesouros de Deus, em tarefas sob a tua responsabilidade, ante a assistência e a supervisão dos mensageiros de Deus. Mensagem do livro Ceifa de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O povo, à espera de Zacarias, se admirava de que estivesse demorando tanto no templo. Mas quando ele saiu sem poder falar, todos compreenderam que tivera alguma visão no templo, pois que lhes dava a entender isso por sinais, e ficou mudo. Passados os dias do seu ministério sacerdotal, voltou Zacarias para sua casa. Tempos depois, Isabel, sua mulher, concebeu e se ocultou durante 5 meses, dizendo: Esta a graça que o Senhor me fez, quando se dignou de tirar-me do opróbrio diante dos homens. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 21 a 25. Apresentaremos agora uma atividade que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Conheça o culto do Evangelho no lar e implante esta ideia. Apresentaremos agora capítulo 5, itens 1, 25 a 31, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é uma das atividades que proporcionará momentos de paz e compreensão para toda a família. Vamos conhecer juntos o culto do Evangelho no lar. Implante essa ideia. Por quê? Para quê? Como e quando realizar o culto do Evangelho no lar? Essas e outras perguntas nós vamos responder neste quadro, baseado no Evangelho segundo o Espiritismo e na obra Paz em Casa, Paz no Mundo. Culto do Evangelho no Lar, ambos da editora Alta de Souza. Siga conosco. Segundo Guilhom Ribeiro, reviver o Cristo nas relações diárias da casa, ressuscitar Jesus pela veiculação do Evangelho a quantos se abrigam nas dependências do lar, é de transcendental importância num século de tantas mudanças sociais. Adiar compromissos do coração é o mesmo que sonegar aos celeiros o solo arroteado ao alcance das sementes. O primeiro passo para realizar o culto do Evangelho no lar é escolher um dia da semana e um horário em que todos, ou pelo menos a maior parte da família, possa se reunir para o culto, e no dia combinado harmonizar o ambiente. Para isso, a sugestão é que você desligue sua TV, coloque uma música suave e tranquila que transmita bem-estar. Prepare um recipiente com água para ser fluidificada. Separe o Evangelho e uma mensagem. Na hora do culto, faça a leitura da mensagem e, em seguida, a prece inicial. Leia um trecho do Evangelho, comente em família e, num clima de paz, faça a prece de encerramento, pedindo a fluidificação da água e a proteção espiritual. Enquanto você se organiza, vamos ouvir agora uma música harmônica e então daremos início ao nosso culto do Evangelho no lar. Recorda Jesus. Se queres paz contigo, não ouvides Jesus. Onde estivesse, andava sobre enormes problemas. Viveu servindo aos outros, suportando inimigos. Se achou algum descanso, foi somente em si próprio. Até para morrer, não encontrou lugar, pois foi alçado à cruz que ele mesmo arrastou. Emmanuel. Mestre Jesus,
Queremos neste momento te agradecer pela bênção da vida e por tudo que nos é mais caro, como a família, os amigos, o trabalho e a saúde. Somos gratos, Senhor, pelas oportunidades de crescimento que nos permitem valorizar cada instante da nossa existência. Abençoa aqueles que nos ouvem, os seus lares e familiares queridos, e que o teu amor seja uma luz a nos guiar, hoje e em todos os dias das nossas vidas. Concluindo o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, trataremos hoje dos itens 1, 25 a 31, abordando a questão da melancolia. Item 25. Sabeis, porque às vezes uma vaga tristeza se apodera de vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, fungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Realmente, Regina, ouço o que diz o espírito François de Geneve. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. No item 26, a espiritualidade indaga se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito àquele que se afoga cuidar de salvar-se? Àquele em quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Pode acontecer que o homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências dos males que não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Uma interessante questão do item 27. Deve-se pôr termo às provas de seu próximo quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? Alguns pensam que, como se está na terra para espiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Aos que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou, mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? Como sabeis se a providência divina não vos escolheu como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Muito bem, Júlio. O Espírito São Luís nos lembra que o materialismo que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos, quanto
o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Uma outra questão: se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para um momento mais crítico? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente? Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Materialmente, pelo exemplo que eles oferecem de sua submissão à vontade de Deus, esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Muito bem, na semana que vem daremos continuidade ao nosso estudo e, caminhando para o encerramento do nosso culto do Evangelho no Lar, ouçamos a prece final com a fluidificação da água. Senhor Jesus, divino amigo, estende as suas mãos generosas, Senhor, e transforma essas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Estende as vibrações de amor em benefício dos nossos lares, que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Faça uso da água fluidificada. Se você quiser conhecer sobre a campanha mundial do Evangelho em Casa, acesse globaljesus.net. Gostaríamos de agradecer a participação e as vibrações de todos, lembrando que na semana que vem estaremos aqui conversando sobre um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, no quadro Culto do Evangelho no Lar. Implante esta ideia. Até lá, amigos! Conheça a Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza, QSD 16, Área Especial 17, Taguatinga Sul, DF. Palestras públicas às terças-feiras às 20 horas. Mais informações pelo WhatsApp 61 998131577. Caro ouvinte, chegamos ao final do Vinha de Luz, um programa da Sociedade de Divulgação Espírita Alta de Souza. Obrigado pela sua companhia amiga e até o próximo programa.